Aqui é o Borjalo. O Borjalo, então, é o outro cartunista que chamou a atenção do Herman Lima. E o Herman Lima, estranhamente, não colocou o Milor, né, nesse livro. O Milor, que já estava fazendo cartoon desde os anos 40. Esquisito. Eu não sei por quê. Não sei se é preconceito, se o cara não gostava do Milor. Estranhíssimo. Mas está lá. Então ele botou o Borjalo e o Ziraldo. Então, vai saber, né? O que foi que aconteceu. Deixa eu só achar aqui o trecho do Herman Lima falando do Borjalo, que acho que é interessante citar aqui, ó. Já achei, ó. Traço original, sintético ao extremo, embora muitas vezes esteja num detalhe mínimo justamente a própria chave da composição, nunca usando legenda para os seus bonecos, de uma concepção também geralmente imprevista, quando não insólita. Isso, então, o Herman Lima, no livrão dele de 63, né? Então a gente vê aí que o Borjalo, brincadeira com o presidiário, com elementos circulares, né? Às vezes vira uma bomba. E o Borjalo depois foi trabalhar... Aí, ó, tá vendo? Ele depois foi trabalhar na Rede Globo e desenhou o símbolo o Plim Plim, um dos primeiros Plim Plims, e aquela zebrinha também tão famosa, Repórter Esso? Não, a zebrinha era do Fantástico, né? E aí temos o Fortuna, que é um outro importante cartunista do Pasquim. E acho interessante ver esse grafismo ali no alto, né? Tem um quê de André François também, esse traço mais forte, mais pesado. Esse aqui é de 79, não é tão antigo. E ele diz: a fantasia vencedora no quesito originalidade, não tem ninguém dentro. Esse tem legenda. Mas é também um grafismo que lembra um pouco, né, as firulas do Steinberg, né, quando ele brinca com isso. Aqui mais um trabalho do Fortuna, né, um tipo de solução que lembra de um cartaz mesmo, né. Tá em falta aí esse domínio dessa linguagem do cartaz, assim, eu acho. Né, saber resolver. Né, o cara tem uma ideia, sabe fazer uma composição forte, ocupar bem a página, resolver de modo sintético. Aqui então o Jaguar, Sérgio Jaguaribe, né? E é legal isso porque eu achei numa Grafis, né, de 1959, então eles dedicaram aí algumas páginas para o Jaguar. E o Jaguar, no comecinho de carreira, ele era um pouco mais elegante, vamos dizer assim. Ele tinha uma influência, eu acho, do André François, ou pelo menos lembra, desses traços mais grossos, né? Se bem que o Steinberg também fez isso, né? Steinberg, em alguns momentos, nos anos 50, por ali, também experimentou essas linhas grossas em alguns momentos que ele escolhia, né? Momentos pontuais do desenho. E eram trabalhos, assim, no caso do Jaguar, com um pouco mais de detalhamento. Aí
uma capa da revista Senhor, né? A capa que é de 59, e o Jaguar trabalhou na revista Senhor, né? Ele trabalhou ali na arte mesmo da revista, ajudando a editar, e fazia vários cartoons assim, né? Eu tenho algumas revistas Senhor e eram páginas inteiras com cartoons do Jaguar, assim, cartoons muito bonitos. Aqui, então, para mim é um Jaguar mais do começo, assim, né? Um desenho mais trabalhadinho, vocês podem reparar. Daniel, você acha que a proposta da Serrote não, da Piauí, tem a ver com a Senhor? Eles publicam... Não, eu acho... A Piauí, ela vai mais fundo no texto, né? Quer dizer, ela é muito preenchida por texto. A meu ver, ela se inspirou na New Yorker, né? São duas revistas que se caracterizam por essa presença forte do texto mesmo, bastante. Mas tem um espaço grande, assim, perto do que não tem, né? Uhum. Eu acho que diminuiu o espaço. Não, e sim, eles dão espaço então para ilustração, né, páginas inteiras, e a gente encontra ensaios também, né? O que é muito legal, né? Mas o que eu acho, assim, se a gente for comparar com a Senhor, é que a Senhor, ela tinha uma investigação gráfica um pouco maior, assim. Então, esse artigo aqui a gente vai fazer de um modo inusitado, e espaços em branco, né? A Piauí segue um padrão, assim, né? A revista toda, eles não quebram isso muito. Já a Senhor não, assim, cada ensaio ali recebia um tratamento gráfico bastante diferente. Às vezes até eles publicavam livretinhos dentro da revista, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, também a Senhora, assim, de cabeça... Não, mas assim, 5 anos? Não, mais tempo, mais de 10 anos. Né? Aqui mais uma do Jaguar, essa, por exemplo, tem legenda, né? Eu acho bem engraçado. Hoje me chamam de aleijadinha, mas a posteridade me fará justiça. Aqui mais uma dessa época, assim, da Senhor, né? Quer dizer, já é um desenho mais rabiscado e tal, mas refinado ao mesmo tempo, né? Manchas pretas, tem uma ousadia gráfica. E aqui também. E aos poucos, bom, aqui é um caso em que a gente vê já, né, um tratamento um desenho mais rápido. Eu também escrevi um artigo sobre o Jaguar para a coluna da CIB, e eu vejo nele esse desapego, né? Quer dizer, ele é um cara que nem guarda os cartoons, ele joga fora, vou fazer num guardanapo aqui. E é um ceticismo, assim, um estado de espírito que denota um certo ceticismo com tudo. Eu não vou ficar romantizando nada, vou ganhar, sabe? Por aí. É um trabalho mais ácido, muito irônico, né? E aqui já é um Jaguar mais recente, né? O desenho, eu acho até que ele se acomodou um pouco nesse desenho. Ele deixou de fazer experimentações como ele fazia aqui nessa época, né? Ele começou a se voltar mais para piada e piadas grosseironas, né? Vamos dizer assim, que eu gosto muito, acho um dos melhores cartunistas. Aqui o Cláudio, outro grande cartunista, né? Não sei se ele ainda está publicando na Caros Amigos. Aqui é um trabalho que saiu na Caros Amigos.
E a gente vê esse traço, então, a presença forte da linha aí, como elemento do desenho e mais conjugado à aquarela, né? Que é forte na obra dele. E o Enfio, na verdade, assim, eu não vejo o Steinberg muito forte na obra do Enfio, não diria que foi uma influência. É um trabalho com linha, mas é uma linha já com muito movimento, muito espontânea, e um humor ácido, assim. Eu diria que ele tem uma influência do Heiser, um outro cartunista. Oi? O bode orelhana. Aqui é a Gerda Brentani, que é uma artista que não é tão conhecida assim, mas eu adoro o trabalho dela. Me chama a atenção muito esse tipo aqui de solução, né? Ela já fez exposições, tem um livro muito legal sobre ela, feito pela Pinacoteca do Estado. E ela parece que recebeu influência do Steinberg também, né? Pelo que eu vejo aqui, selecionei alguns poucos cartoons, mas é um trabalho com a depuração do Steinberg. Aqui 2 casos, então. E o Steinberg fez tantos trens, né? Aqui está aqui um trem, então, da Gerda. Tem o Redi também, isso daqui saiu na Bundas. E o Redi fez muita coisa com Ivan Lessa, né? Era uma coluna que eles faziam, muito legal. Acho que teve uma pequena influência de Steinberg, né? Tem esse personagem, bichinho narigudo. Esse é o Kaulos, que brinca muito com a ambiguidade gráfica, né? Aqui mais uma do Kaulos, então, aquela coisa que a gente já viu bastante hoje, né? Uma solução que lembra, por exemplo, a do Tommy Unger, que eu já mostrei. Um elemento, por meio da ambiguidade, virando uma outra coisa, tendo um outro significado. Isso aqui eu vi no Facebook nessa semana, é o João Burer, que sempre posta muita coisa aí que ele tem mesmo, ele tira foto e posta, esses caras malucos por sebo. Isso aqui saiu em alguma revista, até religiosa revista, provavelmente dos anos 80, 70, acho que é dos anos 80. Mas o divertido é ver aí que isso é obra do Mino, né, um cartunista, e cada peixinho aí tem um estilo de um artista, né? Então tem um peixe no estilo Picasso, tem o peixe no estilo Niemeyer, no estilo Enfio, no estilo Kaulos, que eu acabei de mostrar, no do Ziraldo e também do Steinberg, ali no alto, né? Tem o peixinho jaguar, ó. O do Enfio tá bom, né? E outros artistas também, que a gente sabe que admiram Steinberg. Tem o Guto Lacaz, que sabe muito de síntese. Mas o tratamento, aqui no caso, por exemplo, não é o traço à linha, né? É uma síntese feita de outro modo. Mas é um cara que gosta muito de planejar o desenho, projetar. Tem o Mário Valli, que é bem steinbergiano, né, a meu ver. É um cartunista de Belo Horizonte. E faz sempre humor mudo, né? Isso é muito forte no trabalho dele. Isso aqui eu achei surreal, né? São trabalhos que estão sendo vendidos na internet como se fossem do Steinberg, né? Mas na verdade não são. Eu
Já não tem a menor dúvida. E no fundo eu até reconheço, assim, suspeito. Diria quem foi o artista, mas eu não acredito que ele fez isso. Eu acho que alguém pegou desenhos dele e assinou aí esse Steinberg. Tem o The Art of Living. Ah. No eBay, com assinatura do Steinberg na folha de rosto. Ah, é? A 800 euros. Nossa. Mas será que é de verdade? Parece que sim. Aí é outra história, né? Acho que alguém pegou aqui. Agora aqui, isso daqui é brasileiro, né? Isso daqui é... O Steinberg nunca ia fazer aquela linha tão tosca, né? É, pois é, mas Ele nunca ia fazer aquilo. é mais travadinho o traço, né? Aqui é uma junção é o Kaulos com o Miran, né? O Miran é um designer gráfico importante de Curitiba, que editor, por exemplo, da Gráfica, uma revista que eu via muito na faculdade ali, né? E na biblioteca folhear, que publicava aí grandes artistas do mundo inteiro e também publicou Steinberg, né? E para a edição com Steinberg, ele resolveu, então, chamou o Kaulos e eles juntos fizeram essa homenagem. E o Miran também, além de grande designer, também é um belo ilustrador. E a gente percebe em alguns trabalhos uma forte influência do Steinberg, como nesse caso, né? Tem tudo a ver com aqueles trabalhos... Por exemplo, dos músicos, né? Os músicos tocando instrumentos e cada som tendo um resultado gráfico, né? Então aqui é um tipo de solução muito parecido. Tem o Kiko Farkas, que também admira muito o Steinberg e que tem um trabalho, quando desenha, bastante sintético também, né? E com humor. Agora, então, é isso, para falar apresentar os artistas e tal. Eu terminei, agora para concluir, como é que está o tempo, hein? Então vai dar certinho, que nem das outras vezes. Para concluir, eu só vou falar das capas do Steinberg, né? O Steinberg estreou naquela época das guerras, né, com uma capa ali, que eu já mostrei para vocês, que eram o pessoal num restaurante chinês comendo. Depois ele fez essa em 54, né, essa primeira foi nos anos 40, essa em 54, bastante depurada, né, ousado o modo de usar o branco. E então, essa é a terceira, quer dizer, ele demorou para ser um capista da New Yorker. Ele fez uma lá atrás, nos anos 40, aí essa em 54, e só em 59 ele fez uma terceira capa. A partir dessa capa, aí ele desenvolve, então, um ritmo muito maior, passou a fazer muitas capas para New Yorker até o final da carreira dele. Aqui, então, são algumas dessas capas, né, para vocês verem a variedade de soluções, de abordagens. Aqui são capas de 1965 e 66, por exemplo. E as capas, em geral, elas não tinham... Quer dizer, em geral, praticamente elas nunca tinham... Elas não eram voltadas a um tema da revista, elas eram um desenho totalmente autônomo. Assim como os cartoons que ele fazia para New Yorker não estavam presos ao texto, né, não estavam vinculados, de modo geral, aos artigos da revista, apesar de ele ter feito também ilustração para New Yorker, mas pouco em comparação com esses desenhos autônomos, as capas também tinham total autonomia, eram as pesquisas dele,
as investigações gráficas, que aí eram publicadas na capa. E eram muitos os temas, assim, às vezes você pode encontrar séries de capas com a mesma preocupação, né? Aqui nesse caso, por exemplo, capas com essas investigações com carimbos, ou capas com enfoque mais na cidade, nas questões da arquitetura e do urbanismo. Isso ele fez muito no final da carreira. Então aqui, por exemplo, 2 capas da década de 90, né? Ele poderia ali, no caso, estar até prevendo a arte do Frank Gehry, vai saber. Isso aqui é uma loucura minha. Há um tempo atrás, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, eu fiz uma linha do tempo com as capas de revista, para ter uma ideia das transformações assim que foram ocorrendo ao longo do tempo. Então, tem ano por ano, eu escolhi uma capa de revista, quer dizer, cada fileira aqui é uma revista, né? E aí, ano a ano, assim, eu escolhi uma das 12 daquele ano. E a gente pode perceber, por exemplo, então, né, nesse período aqui, que é de 1925 a 1939, que era a ilustração, né? As capas de revista recebiam ilustração, e muitas eu olho aqui, elas estão minúsculas, né? Mas olhando aqui eu vejo capas belíssimas, assim, feitas, por exemplo, pelo Covarrubias, pelo Paulo Garretto, caras então que tinham um estilo com influência do Art Deco, meio cubista, as capas da Vogue com Lepap, Benito, também com uma influência forte do Art Deco nessa época aqui. Enfim, muita coisa interessante. E aí então vai chegando nos anos 50 e a fotografia então começa a aparecer, né? Ganhando cada vez mais força. Em alguns casos ainda a fotografia é usada como ilustração, né? Então as capas de algumas revistas fazendo brincadeiras com ambiguidade nas fotos, né? Ensaios assim, fotos de estúdio. E então o que eu quero mostrar é que quando o Steinberg começou aquela capa, por exemplo, é de 59, né? Quer dizer, quando o Steinberg começou a virar um capista mesmo, o contexto já era esse das capas com muita fotografia. Ele é um desenhista, né, um ilustrador, num contexto em que a ilustração já não estava com tudo no meio editorial, assim, na ilustração para as capas de revista. As fotos começavam a ganhar cada vez mais espaço. Então aqui, por exemplo, são capas de um mesmo ano, né? E nesse ano, então a Time teve uma capa só com type, a Life, né? Sempre fotografia, né? Essa outra já é aquilo que eu falei, com Andy Warhol ali dentro da Campbell's. Já um ensaio, uma fotografia como ilustração, usada dentro da lógica da ilustração. E então as capas de Steinberg nessa época, e haviam outras revistas com ilustração, mas eram revistas como a Senhor, né? Muito com enfoque na literatura e arte, ou por exemplo a Print ou a Graphics, né? Totalmente voltadas para as artes gráficas. Então essas sim, claro, evidentemente recebiam ilustração, mas cada vez mais a fotografia vinha ganhando corpo e marcando presença nas capas de revista. E a New Yorker, até hoje, mantém o padrão de só usar então ilustração nas capas da publicação. Aconteça o que acontecer, está lá uma capa com uma ilustração da New Yorker, né? E o Steinberg, mesmo depois de... Ele morreu em 1999,
E a New Yorker continuou esporadicamente a publicar capas com desenhos dele. Então essa é uma capa recente de 2014, 15 anos depois que ele morreu. E é isso, pessoal. Então eu acho que eu acabei de novo em cima, né? Incrível. Se vocês tiverem alguma pergunta... Sim, eu mostrei isso, um pouquinho só ele se aventurou, né? Bem pouco. Eu mostrei isso na primeira ou segunda aula, mas é muito interessante porque foi uma história, é um tipo de quadrinhos ousado, né? Extremamente metalinguístico. Os balões ganhando vida e virando personagens e coisas assim. É bem metalinguístico, assim.